Alguns aldeões desapareceram do reino de Niverburg. O rei chama você e seu esquadrão de um monge Dragonborn, um druida meio-elfo, um ladino tiefling e um mago anão. Vocês precisarão entrar na Floresta Escura, o berço da magia negra, encontrar as pessoas desaparecidas e trazê-las de volta vivas. Mas o caminho pela frente está cheio de monstros à espreita nas sombras. Se vocês tiverem sucesso, o rei dará 1000 moedas de ouro para cada. Mas se não, bom, vamos esperar que vocês consigam. Agora jogue os dados para ver o que o destino tem reservado para você. Interessante, não? Bom, você pode entrar em um mundo de faz de conta e ir para inúmeras missões como esta se você for um jogador de Dungeons & Dragons. Tudo o que você precisa é de um pouco de imaginação e senso de aventura. Publicado pela primeira vez em 1974, Dungeons & Dragons ganhou milhões de fãs ao longo dos anos. Ser o primeiro jogo de RPG de fantasia disponível comercialmente provavelmente ajudou. Tem um jogador em particular que é, justo dizer, o maior fã do jogo, organizando o mesmo jogo há 40 anos, quebrando o recorde do mais longo jogo contínuo de Dungeons & Dragons de todos os tempos. Esse é um cara que não tem nenhum problema de assumir compromissos. Robert Warthog começou a sua campanha Dungeons & Dragons em 1982, quando ainda era adolescente. Mas naquela época o jogo não era a sensação que é hoje. Muitos pais preocupados o consideravam uma ameaça. Eles acreditavam que o jogo estava fazendo lavagem cerebral em seus filhos, levando-os para o mau caminho, por assim dizer. É por isso que, por um tempo, muitas crianças sentiram a necessidade de esconder o fato de que estavam jogando. A comunidade em que Warthog cresceu não era diferente. Ele diz que houve muito julgamento em relação ao jogo. Então, quando ele assumiu Stranger Things, se identificou muito. Ele é grato por seriados como este e filmes como O Senhor dos Anéis ou O Hobbit, que criaram uma aceitação de temas de fantasia entre a cultura popular. Fascinado pelo mundo maravilhoso e mágico que o jogo estava oferecendo, ele e alguns de seus amigos começaram a jogar. Tudo o que eles precisavam era de um dado de 20 lados e algumas folhas de papel para criar os personagens que queriam comandar. No entanto, Warthog não era um jogador, mas um mestre. Os mestres são quem organiza cada sessão de jogo. Eles atuam como escritor e contador de histórias. Eles criam o enredo e o cenário para cada aventura, desenvolvem todos os desafios que os jogadores enfrentarão e escolhem as criaturas que terão que enfrentar. Eles têm controle total sobre tudo dentro do jogo, exceto as ações dos personagens dos jogadores. Também são os responsáveis por descrever tudo para os jogadores durante o jogo. Chamar Warthog de um bom mestre seria um eufemismo. Ele é incrível. Ele começou com apenas 4 pessoas, mas já orientou cerca de 60 jogadores desde então. Jogadores viajam de todo o Canadá para participar de sua campanha sem fim. Mas qual é o segredo dele para executar o melhor e mais longo jogo Dungeons & Dragons do mundo? Pegue a sua caneta e papel para escrever a fórmula dele, aspirantes a mestre mundo afora. Número 1. A prática faz a perfeição. Warthog certamente teve o seu tempo de prática. Ao longo de 40 anos, ele estima que passou 20.800 horas jogando o jogo. Isso é sem contar todo o tempo que ele passou fazendo as suas 30.000 estatuetas pintadas à mão e terrenos e cidades personalizados e feitos à mão. Número 2. Dê tudo de si. Warthog vive para manter o jogo funcionando. Ele até toma grandes decisões de vida de acordo com o seu jogo, como comprar uma casa com um porão grande o suficiente para se tornar sua área de jogos, assim como acomodar todo o seu conjunto de 30.000 peças do jogo. Talvez ele precise ligar para o corretor de imóveis para encontrar uma casa maior em breve. Número 3. Mantenha o mundo interessante. Warthog trabalha como professor de história para a Universidade de Western Ontario, e sua carreira certamente tem um impacto no mundo que ele está criando para seus jogadores. Ele o descreve como uma versão alternativa da Terra Histórica, então não hesita em se inspirar na filosofia, sociologia e incorporar a história do mundo real para criar uma história única. Número 4. Não deixe que as regras o limitem. Mesmo que haja um livro de regras tanto para os jogadores quanto para os mestres, com o mais recente sendo a 5ª edição, Warthog realmente não se limita a ele. Ele está o tempo inteiro usando o limite das regras e quebrando elas para preencher lacunas que encontrou. Então agora ele tem seu próprio sistema de regras, que seus jogadores chamam de um sistema de regras da casa. Quando Dungeons & Dragons saiu pela primeira vez,
Uma das linhas do guia mestre dizia: use o material escrito como sua base e inspiração, e é isso que ele tem feito desde então. Não vinculado às regras antigas, atuais ou futuras, ele pode criar raças, nações, culturas e mitologias totalmente novas. Essa liberdade ajuda a manter seu jogo fluindo, já que nenhum jogador precisa parar e verificar as coisas. E à medida que seu jogo fica cada vez maior, ele continua desenvolvendo e mudando seu sistema de regras para torná-lo ainda melhor do que antes. Mas isso não significa que ele não esteja usando o que o manual do Dungeons & Dragons lhe oferece. Ele ainda inclui monstros como o Demogorgon em seus jogos. Número 5. Misture e combine gêneros. Para poder criar um enredo com complexidade incomparável, Warthog faz uso de todos os diferentes gêneros de histórias. Ele enriquece seu jogo com vingança, romance e todos os tipos de aventuras perigosas. Número 6. Faça o risco ser alto para os jogadores. Mais de 500 personagens foram criados e usados no jogo de Warthog ao longo de 40 anos. Esse grande número pode ser devido à sua regra de não voltar à vida. Isso ocorre porque ele tenta manter o risco mais alto possível para seus jogadores. Se um personagem eventualmente está fora dos pontos de vida, não há como voltar. A única maneira de os jogadores voltarem ao jogo é se já tiverem personagens sobressalentes, senão estão fora do jogo para sempre. Ele acredita que isso cria emoção e tensão, e ele provavelmente está certo, já que viu adultos chorarem à mesa por seus personagens saírem do jogo. Número 7. Mantenha-se organizado. Não é fácil curar missões, assim como rastrear as aventuras de mais de 50 jogadores. Existe um grande objetivo final no jogo de Warthog, mas também tem milhares de subtramas e subcampanhas acontecendo, assim como inúmeros arcos de história de todos os diferentes personagens que muitas vezes se estendem por décadas. E ele tem que se lembrar de tudo isso, então comprar um planejador não seria má ideia. Número 8. Não permita que coisas pessoais afetem seu jogo. Com certeza deve ser ótimo poder jogar Dungeons & Dragons com o seu pai, ou talvez não se o seu ex-namorado ainda estiver no jogo. Sim, esse é o caso da filha de Warthog, que se juntou ao jogo como uma fada quando tinha cerca de 6 anos. Agora ela tem 20 anos e ainda está jogando, ao lado de seu ex. Porque o Warthog tem o princípio de que uma vez que ele permite que alguém entre no jogo, ele nunca vai impedi-lo de jogar. Isso que eu chamo de uma situação incômoda. Número 9. Continue se lembrando do que realmente importa. Para Warthog, o jogo representa a amizade. Ele acredita que as amizades precisam de algo para mantê-las unidas à medida que as pessoas passam por suas vidas. Ele diz que fez alguns grandes amigos ao longo do caminho e acha que enquanto mantiver o jogo vivo, não perderá nenhum deles, já que sempre haverá um motivo para se reunirem. Warthog é muito acolhedor a novos jogadores e personagens e nunca pretende desistir. Então, quem sabe um dia você pode participar do jogo dele.